Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma das histórias que eu amo na Bíblia, mas antes eu quero começar com um texto aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tão difícil às vezes explicar para as pessoas que questionam, Roberto, como você diz que todas as coisas cooperam para o meu bem? Talvez aí pessoas que ficaram desempregadas por causa dessa situação toda que nós temos enfrentado aí, essa quarentena, esse vírus, deixou muitas pessoas desempregadas, outras que ficaram doentes, outros tantos que perderam entes queridos. Como explicar que as coisas cooperam, tudo coopera para o nosso bem? Às vezes nós não temos explicação para tudo, essa é a verdade, mas eu creio em tudo que a Bíblia diz. Eu gostaria de compartilhar essa história na Bíblia que eu amo muito e me ensina muito. É a história de José. José foi um dos filhos de Jacó. Jacó tinha muitos filhos, mas ele não disfarçava que José era o filho preferido dele. E quem gosta de se sentir preterido, saber meu pai ama mais o meu irmão do que me ama, ninguém gosta, não é verdade? E ali os irmãos de José, eles armaram ali, eles viram a chance de se ver livre de José e eles venderam José como escravo para um outro povo, uma outra nação. E José era muito novo quando ele foi levado ali. Os irmãos vieram para o pai com uma história, inventaram lá uma situação, contaram para o pai a história que encontraram a roupa de José, suja de sangue, provavelmente tinha sido um animal que matou. E acharam assim, ficamos livres de José. Mas eles não sabiam que tudo aquilo ali era Deus permitindo com um propósito maior que eles não sabiam. José então se vê longe do pai, dos irmãos, da família, da cultura. Ele foi levado para um outro país, um outro povo, cultura diferente, língua diferente, e ele teve que se adaptar ali, longe do pai, da família, dos amigos, mas ele se manteve fiel. Ele foi injustiçado, eu não tenho como, né? O tempo não me permite, mas quem quiser ler essa história está em Gênesis a partir do capítulo 37, vem contando, são vários capítulos contando a história. Ele enfrenta muitas situações adversas, situações onde ele foi injustiçado, ele foi preso injustamente, caluniado, sabe? Ele poderia ter falado assim, não creio mais em Deus, eu não vou mais servir esse Deus, eu não estou entendendo nada, eu não fiz nada para merecer isso, por que Deus está permitindo eu passar por tudo isso? Não quero mais, vou abandonar esse Deus. Mas ele não fez isso, a gente vê ele se mantendo firme aos ensinamentos que ele teve lá do pai dele, quando ele ainda era ainda novo, e ele se mantém ali fiel a Deus. E a gente vai vendo a bênção de Deus em todo o tempo, a mão de Deus assim guardando José. Mesmo diante das situações adversas que ele enfrentava, a gente consegue perceber o cuidado de Deus com a vida dele. Mas talvez, num momento para ele poderia ter se questionado, por quê? Por que eu estou passando isso? Por que Deus está permitindo? Mas ele se manteve firme, fiel a Deus. E aí lá na frente a gente vê uma situação onde o rei, ele tem um sonho perturbador e ele fica agoniado ali com aquele sonho, não estava entendendo. Então mandam chamar José. E José vem diante do rei, interpreta o sonho e fala: olha, rei, nós vamos ter aí 7 anos de muita fartura, mas depois desses 7 anos virão 7 anos de escassez, de fome, de miséria, de ruína. Então eu te aconselho a fazer grandes celeiros onde você guarde ali a comida para quando vierem esses 7 anos de fome você ter como se sustentar. E ali o rei falou assim: quem melhor do que você mesmo? Então coloca José como o segundo homem mais importante daquela nação. José se torna o governador e ali
José comanda, o que José fala, as pessoas vão fazendo direcionadas por José. E quando chega ali, realmente os anos de escassez assola as nações vizinhas, eles ficam sabendo que lá no Egito tem comida, então eles começam a ir lá em busca de comida e José é que está governando tudo. E quando pensa que não, quem chega lá? Os irmãos de José chegam atrás de comida, eles nem reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. E ali ele teve a oportunidade de descontar nos irmãos, sabe? De falar assim, agora eles vão ver, né? O que eles fizeram comigo, agora eles vão ter o troco. Mas não foi isso, a gente vai ler na Bíblia, a gente vê que José perdoa, que José ajuda eles, manda trazer o pai e os irmãos para ficarem morando ali mais perto, para ele poder estar ajudando, acompanhando naquele período. E quando os irmãos de José ficam assim, sabendo que José é o governador ali, que o que ele manda fazer é o que acontece, eles ficam com medo, eles temem pela vida. Mas é interessante porque olha só o que fala aqui no finalzinho já da história dele, Gênesis no capítulo 50 já, eu vou ler aqui os versículos 18 e 19 e 20. Fala assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe, José, ele poderia, gente, ter por várias vezes, em várias situações, desistido, mas ele permaneceu firme e ele entendeu, no final, depois de tantos anos, Deus tinha um propósito em tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele. Talvez você não esteja entendendo hoje, mas se você se mantiver firme em Deus, anos podem se passar e lá na frente você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te abençoe com essa história. Tenha um bom dia.